Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um Resenha da Chácara Jovem, nosso programa mensal de bate-papo e onde a gente troca ideia sobre a cultura e o reino de Deus. Toda última sexta-feira do mês já é ao ar mais um episódio. Se liguem, assinem o canal da Chácara Jovem, tamo junto. Esse mês nós vamos conversar agora um pouquinho sobre cultivar relacionamentos. E para isso eu estou com convidados muito especiais para conversar aqui comigo hoje, entre eles um amigo meu de longa data, que é missionário de Alvo da Mocidade em Rio Claro, está com 28 anos e chama Fábio Koga. E aí, Koga, beleza, cara? Seja muito bem-vindo ao Resenha. Boa noite, pessoal, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo contribuir com esse momento. Legal. Além do Koga, nós estamos também com a presença da Laura Modesto, que tem 23 anos, é formada em Relações Internacionais, começou depois de formar em Relações Internacionais o curso de Administração e atualmente estagia na Honda. Seja bem-vinda, Laurinha. Que legal que você aceitou o convite para estar aqui com a gente hoje. Oi, gente, mais do que um prazer estar aqui, poder ter essa oportunidade de realmente bater esse papo, conversar com vocês e, enfim, trocar algumas ideias. Tamo junto. Além do Koga e da Laurinha, também estão com a presença do Pedro Ramin, que tem 25 anos, está finalizando o curso de Engenharia Ambiental e está empreendendo junto com o Matheus Hortolã na área de resíduos. Seja bem-vindo, Pedro. Que legal que você aceitou o convite, cara. Fala, Cojinho, eu que agradeço. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, poder compartilhar também da nossa vida. E é isso. Muito bom. E para finalizar nosso time de convidados, ela, Fernanda Molles, com seus 24 aninhos, no último ano de medicina, apesar de não aparentar, é 24 mesmo, tá, gente? Fer, seja bem-vinda. Espero que sua presença possa ser bênção para a gente e que a gente seja bênção para você também. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que seja um tempo gostoso aí para todo mundo, que a gente consiga aproveitar bastante. Cultivar relacionamentos. Nós estamos trabalhando sobre esse tema cultivar ao longo do ano de 2021, pensando que, assim como o cultivo exige tempo, resiliência, dedicação, é algo que muitas vezes está além das nossas capacidades, que a gente tem que esperar o tempo de Deus, o agir de Deus. Nós também precisamos levar a nossa vida assim, sair desse momento frenético de produtividade, de coisas instantâneas, de mensagem, de pop-up de aplicativo, de vídeo novo, e temos um tempo mais tranquilo. E pensando sobre o tema relacionamentos, eu convidei esses amigos queridos para estarem aqui batendo esse papo, porque eu acredito que a gente está num momento de vida que os relacionamentos estão virados. Nós não podemos mais sair de casa direito, nós não podemos, muitas vezes, ter programações onde a gente se encontra. E então eu acredito que relacionamento na pandemia está passando por uma mudança de paradigma. Quando eu, 10 anos atrás, eu nunca imaginaria, 10 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, a gente nunca imaginaria passar por essa pandemia. E acho que a parte onde foi mais transformada foi no relacionamento. A Laura, por exemplo, né, Laura, você está namorando agora e está tendo que passar por um momento diferente no seu namoro com o Vitor, porque ele mora com os avós, ele é grupo de risco. Como que está isso para vocês? Bom, Cojinha, acho que no começo da pandemia todo mundo meio que foi pego de surpresa, né? Não sei, pelo menos para mim, a gente não sabia direito como que aconteciam essas questões da proliferação da doença, como que a gente podia se proteger. Então, houveram momentos que a gente realmente decidiu não se encontrar para não colocar ninguém em risco, mas a gente sentia muita falta de poder ter esse contato, de poder seguir com algumas coisas que a gente já fazia na nossa rotina. A gente estava até batendo um papo aqui, eu comentei com o pessoal que a nossa rotina era meio que bem tranquila, né, no quesito social, nunca fui muito de ir em festa nem nada, então sempre gostei de ir no cinema, quem sabe no restaurante. Então a gente foi fazendo essas adaptações para poder fazer tudo isso em casa com segurança, né, assistir um Netflix, cozinhar alguma coisa diferente, mas principalmente também uma coisa que eu acho que me ajudou muito, o Vitor também, e que se fez presente durante todo esse tempo no nosso relacionamento, são praticamente 7 anos aí,
são os nossos estudos bíblicos. Então, desde sempre, a gente priorizou um momento da nossa semana, uma horinha em que a gente para ler a Bíblia, para refletir, para trocar uma ideia a respeito da palavra. Eu acho que priorizar isso nesse tempo de pandemia fez muita diferença, porque era algo que a gente já estava habituado, mas foi ver uma das poucas coisas que não mudaram, né? Então, realmente é algo que faz muito bem e que eu acho que, assim, faz toda a diferença na nossa semana, no nosso dia, no nosso relacionamento um com o outro e com Deus também. Legal, muito bom. Você mencionou o estudo bíblico, aí tem uma coisa muito legal, que a minha amizade com o Koga, que está fazendo acho que 13 ou 14 anos já, se iniciou por causa de um curso bíblico. A gente era do mesmo sala do ensino médio, e o Koga não gostava de mim, mas como a gente era do mesmo grupo de estudinho bíblico, o nosso líder não deixou a gente dividir e ir para grupos separados, e foi quando a gente começou a nossa amizade, né, Koga? Você quer contar um pouquinho como foi, do seu ponto de vista, o início da nossa amizade, que hoje perdura, né? Espero que você me conte entre seus amigos, porque eu te conto entre os meus, inclusive você é padrinho do meu casamento, né? Mas conta aí como que foi um pouquinho da sua perspectiva, esse início, e como que o estudinho fez a diferença para a gente estar junto naquele momento. Ó, Koji, eu queria falar que não é verdadeiro, não te considero como amigo, já falei, né? Te convidei para ser padrinho do meu casamento só por uma questão de etiqueta, né? Eu sei, acontece. Mas, cara, muito legal, né? A gente ter a oportunidade de conversar aqui sobre cultivar relacionamentos, né? E para mim, a nossa amizade, né? Para mim, eu sempre cito ela como um exemplo, né? De como Cristo pode transformar mesmo as relações, né? A gente estudava junto na mesma turma, no primeiro ano do ensino médio, né? Eu lembro que foi o primeiro ano que eu morei em Campinas, né? Eu morava no Mato Grosso. E aí eu cheguei na escola, né? Conheci o Henrique. E, cara, não é para falar assim que eu não gostava dele. Eu tinha sérios problemas por odiá-lo, né? Então, cara, chegava a ser engraçado, assim, né? Porque a gente tem um amigo em comum, né? O Yuri. E o Yuri era amigo do Kojin e era meu amigo. Então, assim, eu falava mal do Kojin pro Yuri, né? Metia o pau e falava muito mal mesmo. E o Yuri tentava apaziguar ali, né? E foi muito interessante porque, então, eu conhecia Cristo, né? Comecei a participar do estudo bíblico. E acho que no meu segundo estudo bíblico, alguma coisa assim, aí o Yuri quis convidar o Kojin, né? Para participar. Era o segundo, se eu não me engano. E eu falei, não, eu não participo. Se ele vier, eu não participo, nem conte com a minha presença, né? E aí o nosso responsável pelo nosso grupo de estudo, né, falou, não, cara, mas por quê, né? Por que você não quer que ele participe? Eu falei, simplesmente porque eu não gosto dele e não quero, né? E aí foi muito interessante, porque o nosso responsável pelo grupo, o Gui, ele foi muito firme, né? Ele foi muito enfático, ele falou, não, cara, Cristo te ama, né? Ele ama o Kojin também. Então, não tem motivo para ele não participar junto com a gente. Não tem motivo para a gente ter essa divisão, né? E aí foi muito legal, então, a forma com que Deus foi trabalhando no meu coração, né? O Henrique começou a participar do estudo, a gente começou a se aproximar. E o Henrique era o meu irmão de sangue, praticamente em Campinas, né? Teve momentos aí que ele praticamente morou na minha casa. Eu lembro que tinha dia que eu chegava em casa, né? E ele estava lá. Eu falei, ué, o que você está fazendo aqui? Né? Eu vim ver aí. O Então, pai do Koga me chamava de afilhado, né, Koga? exato. Então, assim, foi muito legal, né? Para mim é uma grande história mesmo de como Deus transforma histórias, de como Deus transforma relacionamentos. E você sabe que eu tava lembrando, vocês estavam comentando sobre a amizade de vocês, né? E aí eu lembrei, tipo, do tema que a gente tá falando, né? Que é sobre cultivar relacionamentos. E eu tenho uma amiga que eu até falo pro Heron, né? O Heron é meu namorado. Eu falo, olha, você vai me desculpar, mas a Jéssica é a minha alma gêmea. Porque não tem, assim, no mundo alguém que se compare a ela, assim, sabe?
A gente é amiga desde os 10 anos, então já faz 14 anos. E eu morei durante 10 anos em Manaus. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu mudei para Campinas. E uma grande preocupação que a gente tinha era de, nossa, o que a gente vai fazer por questão da distância, né? A gente não vai mais poder se ver todo dia, porque a gente também era assim. Uma estava na casa da outra o tempo inteiro, né? Os pais dela também já me consideravam como filha, os meus pais consideram ela como uma filha. E a gente ficou assim, né, aflita mesmo de saber o que a gente ia fazer com essa questão da distância. Mas é engraçado, assim, como parece que a distância mudou a dinâmica da amizade, mas não mudou a essência, né? Então, a gente não conversa mais todo dia, mas eu acho que uma coisa que eu percebo que eu tenho com a amizade com a Jéssica é que a gente tem a liberdade de poder ser sincera. Então, quando a gente conversa, é assim, aquela conversa que você realmente tira todas as suas máscaras, né? Todos os escudos que a gente usa no nosso dia a dia, às vezes, e você consegue, é aquela pessoa com quem você consegue despejar mesmo tudo que você está sentindo, que você está passando, mesmo que não seja uma conversa muito frequente, né? Às vezes a gente demora, 3 meses para fazer uma ligação, mas quando liga também é aquela ligação de 3 horas, né? Que é para compensar o tempo perdido. Mas é interessante isso, né? Que tem amizades que você cultiva, que você percebe que você consegue ser completamente sincero com aquela pessoa, né? Interessante, usando a analogia do cultivar, amizades que a gente consegue enraizar, né? Então, que cresce, se desenvolve, né? A semente vira um broto, o broto cresce e se desenvolve, se torna planta e depois ela se enraiza e se mantém firme, é que ela dá frutos ao longo do tempo, mas ela pode passar também por momentos sem frutificar e sem amizade, assim, por exemplo, eu e o Koga, a gente se vê muito pouco, ainda mais agora da pandemia, faz mais de ano que a gente não se vê, e antes da pandemia também, a gente ficava meses sem se falar ou sem se ver, mas o sentimento que fica é aquele que está enraizado já, que eu tenho um irmão ali que eu posso contar e que, independente de quanto tempo a gente ficou sem se falar, está disponível para mim. E eu acho que esse que é o desejo de Deus, né, nos relacionamentos que a gente constrói, que a gente possa ser sincero, que a gente possa ser perene, ou seja, o tempo passa, a amizade e o sentimento continuam os mesmos, e que tudo isso seja uma forma da gente crescer juntos, né? Por falar em grupo pequeno, o Ramin é líder de um grupo pequeno que eu tenho muito carinho, porque a maioria do grupo pequeno do Ramin não se conhece presencialmente. A galera foi chegando durante a pandemia, né, Ramin? E é uma galera que está toda semana se encontrando. Conta um pouco mais aí como que é a realidade do seu GP. Pois é, cara. No GP tem gente de todas as idades, tem gente que é bem dividida, acho que é metade homem, metade mulher, e tem uns 3 ou 4 lá, não, acho que até mais, tem uns 5 que não se conhecem, entraram no GP no começo da quarentena, alguns no meio, e tem até um recente lá, mas é um pessoal que não se conhece presencialmente, né? E rolou, encaixou um grupinho ali, né? Eu vejo as pessoas conversando, às vezes eu não olho o grupo, às vezes eu não tô agitando, às vezes eu não tô falando nada, e as pessoas estão se cuidando, sabe? Do nada alguém fala assim pra outra pessoa X. Como é que tá o problema que você comentou no GP passado? Então eu fico muito feliz, eu acho que cultivar relacionamento exige uma atitude, sabe? Um esforço. E eu vejo isso naquele grupinho, vejo isso eu vejo a amizade se formando ali e se enraizando, sabe? Acho legal também comentar, né, que a gente está fazendo essa analogia com cultivar, e cultivar nem sempre dá bom de cara, assim, né? A exemplo do Kojin e do Koga, né? Às vezes a gente tem que colocar uma energia, né? Depositar uma energia ali, fazer um esforço por alguém que não necessariamente se apaixonou de cara. Então, eu tenho uma coleção de amigos, assim, que começaram, muito mal, que eu não gostei da pessoa, a pessoa não gostou de mim, e eu dei uma investidinha ali, sabe? De energia, de disposição. E, cara, são brothers demais, assim, hoje fazem muita diferença na minha vida. Muita mesmo. Eu não seria quem eu sou sem algumas pessoas que me vêm à cabeça agora. Então, interessante isso, como vale a pena, né? Passar tempo, dedicar tempo, investir nas pessoas.
Acho muito legal, né? Pegando o gancho aí do que o Ramin falou, essa questão da intencionalidade, né? Tipo, de sermos intencionais nas relações, né? E porque a maioria das relações, se a gente para analisar a nossa história de vida mesmo, né? A maioria das relações não são tão naturais, né? A nossa relação com Deus, a princípio, ela exige um esforço muito grande, né? Porque, né, no meu caso, eu não era cristão, eu não conhecia Cristo. De repente, eu conheço um Cristo que me chama para se relacionar com Ele, né? Diariamente. E, e até hoje é uma luta, né? Para eu ter meu tempo com Deus todos os dias, para eu ter um tempo de oração todos os dias, tempo de leitura bíblica todos os dias. Mas é exatamente isso, né? Porque cultivar relações, né? A ideia do cultivo nos traz essa ideia de você ser intencional, né? De você batalhar por algo. Né? E é muito legal, assim. Então, até mesmo dentro da minha relação de casamento, né? Eu sou um pecador, minha esposa é pecadora, né? Nós temos nossos problemas, nós temos nossos conflitos, mas a gente precisa ser intencional também, né? Na busca da reconciliação, quando tem discussões, né? Na intencionalidade dessa busca por relacionamentos mesmo, né? E para mim, assim, até nessa história com minha amizade com o Kojin, é muito isso, né? Assim, eu entendi que nós precisávamos ser intencionais, de que a princípio nós não teríamos ali os mesmos gostos, talvez as mesmas alegrias, né? Mas por causa dessa intencionalidade na nossa busca por cultivar relacionamentos, a gente precisa, né, investir tempo, investir o que for necessário mesmo, né? Nossa, com certeza. E eu acho que ainda mais no momento que a gente está, né, que não tem aquele contato, assim, de você, por exemplo, lá na chácara, sempre que acabava o culto, a gente tomava um café ali no espaço Conviver, perguntava como a pessoa estava, acabava mantendo aquele contato justamente para você ver a pessoa e lembrar dela, lembrar da vida dela, lembrar de tudo que vocês já passaram. Mas eu acho que um grande desafio para mim nesse período da pandemia, ainda mais com tantas funções, com a mesma correria de sempre, a mesma falta de tempo de sempre, me fazer presente na vida dos meus amigos. Então, é claro que, assim como o Koga falou, tem que ter esse esforço, tem que ter essa intencionalidade, mas, enfim, nem que seja uma vez por semana, eu gosto de estar sempre mandando uma mensagem para as minhas amigas, para os meus amigos. O GP me ajudou muito nisso, né? Ter esse costume de criar uma proximidade com as pessoas e ter interesse realmente em saber como elas estão. Eu brinco que com as minhas amigas eu faço atualização semanal com podcasts, que são áudios no WhatsApp de mais de 15 minutos, em que a gente não fala nada assim de mais, mas seria toda aquela conversa que a gente teria ao longo da semana. Então, acho que isso tudo faz com que a gente tenha assim, um relacionamento mais humano também, né? Ainda mais nesse momento que tudo está tão digital. Acho interessante vocês trazerem Acho interessante vocês trazerem da pandemia e da intencionalidade, porque quando a gente ouve falando assim, de intencionalidade, é preciso ser intencionalidade, eu acho que, pelo menos a minha mente logo vai assim para os amigos que eu nunca precisei ser intencional na minha vida. Que simplesmente o cara tava lá, eu olhei para a cara dele e falei, da hora, você é amigo dessa pessoa. E aconteceu naturalmente. Mas eu acho que isso só é possível quando você depreende tempo com a pessoa, quando você está junto e tudo mais. A pandemia, por a gente estar, na maioria dos casos, isolados, ou então, pelo menos, distanciados, né, de máscaras, que também ajuda a tampar a feição e tudo mais, eu acho que está exigindo mais dessa intencionalidade. Então, a gente, igual a Laura falou, a Laura mantém a amizade com as amigas e mantém tudo em dia através do WhatsApp e tudo mais. Isso exige que a gente saia um pouquinho da zona de conforto, né? Então, eu acho que a pandemia e os nossos relacionamentos aqui com os nossos amigos e familiares e demais revela um pouquinho de como que é também o nosso relacionamento com Deus, igual o Koga falou. Naturalmente, a gente como seres caídos e pecadores, a gente não vai ter um interesse em ler, em orar, em gastar tempo com Deus. Mas a gente tem que se lembrar que Jesus é uma pessoa, né? Então que esse relacionamento precisa ser nutrido. E se ele não está aqui fisicamente ao meu lado, dependendo do tempo, onde eu posso simplesmente falar, Jesus, que engraçado esse meme que eu vi,
eu preciso ter uma intencionalidade para me relacionar com ele, né? Então eu acho que a gente está vivendo de uma maneira bem vívida com os nossos outros relacionamentos do que a gente precisa fazer com o relacionamento com Deus, né? Fer, você ia falar, eu te cortei, desculpa. Não, eu ia comentar um pouco sobre isso também que você falou, que uma coisa que eu percebi também nesses últimos dias, que eu decidi desativar minhas redes sociais, evoluir espiritualmente. E aí, Tô ferrado, assim, então, vou ficar no mesmo nível para sempre. não, eu desativei o Instagram e aí agora eu tô viciada em Pinterest, mas tudo bem, faz parte. Mas uma coisa que eu percebi é que antes eu tinha uma noção de que eu sabia o que estava acontecendo com a vida das pessoas quando você acompanha por redes sociais, né? Você vê os stories da pessoa e tal, e aí parece que você sabe o que está acontecendo na vida dela, né? E aí, quando eu desativei, eu fiquei uns dias sem, eu percebi que eu comecei a notar que eu não sei o que está acontecendo com as pessoas. Então, e aí eu mandei mensagem e tal, e é interessante porque, assim, nas redes sociais a gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente vê só o que a pessoa quer mostrar. Mas quando a gente realmente tem esse esforço pessoal, né? Esse desejo de você sair da sua zona de conforto e de ir atrás da pessoa e perguntar como ela tá, aí sim você realmente consegue desenvolver mesmo um relacionamento, né? Se aprofundar no relacionamento com aquela pessoa. E aí eu tava pensando exatamente sobre isso, né? Que às vezes que existe existe uma cura quando você deixa de estar na sua zona de conforto para ouvir o outro e para estar lá pelo outro, né? Por mais que você esteja vivendo momentos de angústia, de aflição, de medo, porque acho que todo mundo durante a pandemia experimentou 1001 sentimentos no mesmo dia, né? Então, por mais que tudo isso esteja acontecendo com todo mundo, quando você resolve deixar isso de lado um pouco para ouvir o outro, existe um processo de cura para os seus próprios sentimentos, né? E eu notei essa diferença que a gente tem de realmente buscar as pessoas, de realmente se colocar à disposição delas. É muito louco a gente pensar assim, né? Como a importância do corpo, né? Nesse momento, a importância da igreja, né? A importância da comunhão, né? Da gente ter pessoas onde nós vamos carregar o fardo uns dos outros, né? Ter pessoas onde a gente vai poder compartilhar as nossas angústias e ouvir as angústias também, né? Acho que é muito isso que você falou, né, Fer? Quando a gente busca o outro, né, de certa forma a gente também está se ajudando, né? No sentido de estar compartilhando as nossas dificuldades, as nossas angústias, nossas tristezas, né? Poder orar uns pelos outros. E tem sido muito legal, assim, a evidência do quanto a igreja, o corpo, né, faz falta. Né? Tem sido muito, para mim, assim, essa experiência de estar numa cidade que eu não morava, né? De estar num local onde eu não conhecia as pessoas e eu me mudei para cá, né, para Rio Claro, sem conhecer quase ninguém da cidade. Então, e aí estourou toda essa questão da pandemia, né? Então, para mim tem sido muito claro, né, perceber o quanto faz falta o corpo, o quanto faz falta estar junto com as pessoas e o quanto é bom sermos intencionais. Durante um período aqui, né, a igreja que eu frequento aqui, a segunda IPB daqui, ela teve culto presenciais ainda, né, e agora parou de novo. Né, e mesmo eu chegando na igreja, né, mesmo ainda conhecendo as pessoas aos poucos, era um sentimento de alívio poder estar ali, né, com pessoas cultivando novas relações, né, plantando sementes, né, de relacionamentos. Mas para mim era um conforto quando chegava o domingo, né, e pensa, pô, cara, que legal, né? Hoje eu vou poder estar lá com pessoas, mesmo conhecendo muito pouco elas ainda. Né? Então, para mim tem sido muito legal perceber isso, né? O quanto a igreja é algo maravilhoso, né? O quanto o corpo é algo maravilhoso. Eu sou uma pessoa extremamente relacional, né?
assim, eu me sinto bem estando com pessoas ao meu redor e conversando e gastando tempo juntos. E a pandemia tem me privado muito disso. Tem sido emocionalmente, mentalmente desgastante para mim, porque tenho preservado, tenho ficado em casa, né? Tenho respeitado a quarentena já há um ano. Mas o que eu acho interessante é que Deus nos dá a oportunidade de desenvolver relacionamentos a todos os momentos. Então, seja marcar um encontro virtual, assim, um piquenique, um happy hour virtual que a gente já fez com o nosso grupo de amigos, né, Koga, por exemplo, seja marcar um café da manhã com a galera do GP ou da igreja, ou então participar mesmo de um GP, ou mesmo agora, a gente gravando aqui, eu estou muito feliz, eu estou muito alegre, porque eu estou me relacionando, estou ouvindo vocês contarem, estou podendo comentar um pouco. Então, eu acho que, apesar da gente estar vivendo um momento que é difícil, ainda não é possível. Isso é um pouco desgastante. E o que me faz refletir sobre uma coisa, a gente gosta do ganho do longo prazo. Vou exemplificar. A gente gosta de ter um corpo bonito, de ter um corpo saudável. A gente gosta de entender bem sobre uma matéria, ou então ter capacidade de exercer uma profissão numa matéria. Mas a gente não gosta de ir na academia todo dia. A gente não gosta de estudar a matéria na graduação ou na pós-graduação. Da mesma forma, a gente tem deleite no relacionamento com os nossos amigos, mas muitas vezes fala, mandar um WhatsApp, cara, marcar um Zoom, que coisa vai... eu tô cansado, tem outras coisas para fazer. Mas depois que faz, é gostoso. E no longo prazo, quando tudo isso passar, porque uma hora vai passar, a gente vai falar, pô, lembra da pandemia que a gente ligava e trocava ideia durante meia hora, uma hora, 15 minutos no Zoom? Como era estranho, você não vê a mão da pessoa. Já pararam para dizer que a gente não vê a mão da pessoa no Zoom? Isso é muito doido. Tipo, o que a pessoa tá fazendo na mão ali, né? Que ela tá segurando, ela tem aliança, ela não tem... Mas exige, num momento, um pouco de desconforto. E eu acho que isso faz parte do cultivar, sabe? Eu acho que, igual o Ramin falou, assim, quando a gente pensa no cultivar agrícola, né, tem o desconforto de arar a terra, de podar, de tirar as pragas, de regar. Às vezes a plantação dá errado, às vezes não frutifica na primeira safra. Desculpa. E eu acho que isso que é interessante. A gente está vivendo num momento muito nossa, gente, travou. Imediatalista. Bom, vocês entenderam. De imediato. E a gente não está mais vivendo... Imediatista. Obrigado, Ramin. Obrigado. Imediatista, né? E acho que não é um momento da gente querer isso. Acho que é um momento da gente perseverar, né? Além... Ai, desculpa, pode continuar. Não, pode falar, Laura. Não, só pontuar uma coisa bem rapidinho. Indo além nessas amizades que você cultivou na pandemia, no momento que a gente está tão estável, que a gente está tão vulnerável mesmo, eu acho que tem grandes potenciais de serem levadas para a vida inteira. O que a gente está vivendo aqui é histórico, assim, muito atípico e, ao mesmo tempo, a gente precisa se agarrar nos nossos amigos, nas nossas amizades, na igreja. Então, acho que isso tudo é muito importante. Eu ia dizer, o que a gente estava falando, eu me lembrei de um fato. Eu lembro que numa das primeiras entrevistas que eu fiz na vida, assim, a pessoa perguntou, era bem moleque, mano, foi por ligação de vídeo, né? E aí a pessoa perguntou, fala uma coisa que você gosta de fazer. E eu falei, conhecer pessoas. E talvez eu nem tivesse prestado atenção nisso antes, sabe? Depois que eu falei isso, eu falei, mano, a pessoa me perguntou e a primeira resposta que eu tinha para dar foi essa, né? E eu fui percebendo tipo, o prazer que eu tenho de conhecer pessoas, sabe? Eu acho que enriquece a vida, sabe? De todas as formas possíveis. Esses dias atrás eu conheci uma pessoa e ela me indicou, olha que coisa, ela me indicou uma artista francesa, uma música francesa, e eu tô com várias playlists em francês. Eu fiquei tipo, velho, eu não ia ouvir música francesa, assim, se eu não tivesse conversado com essa pessoa, muito provavelmente, sabe? E é muito interessante pensar nisso. Eu acho que é propício demais esse momento de pandemia, que a gente empreenda energia para conhecer pessoas, sabe? Porque eu tenho uma certeza na vida, velho. Se a gente não conhecer pessoas, se a gente não fizer leituras, é até clichê falar isso, né? Mas a gente vai ser as mesmas pessoas daqui a 5 anos. Então é importante conhecer pessoas. E a pandemia, eu acho que a gente corre esse risco, sabe? De passar um tempo acomodado
e ter sempre os mesmos hábitos ali, ter sempre as mesmas vontades, as mesmas atividades. Então, eu acho que cabe a gente meio que despertar e realmente mandar uma mensagem, fazer uma ligação, conhecer pessoas novas, sabe? E eu acho que esse enriquecer que vem de conhecer pessoas, se a gente aplicar ele no cristianismo, né, na cosmovisão cristã, ele é extremamente importante, sabe? Eu acho que as relações com pessoas fazem a gente conhecer mais de Deus. Inevitavelmente, eu acho que se você tem amigos com quem compartilhar, com quem conversar, é como se fossem várias... Olha, hoje é bonito que veio na cabeça agora, mas são várias pessoas olhando para um objeto de ângulos diferentes. Então, eu acho extremamente importante você ter pessoas com quem compartilhar ideias e pensar e repensar e construir e destruir pensamentos antigos. Então, acho bem válido também a gente procurar conhecer pessoas, né, nessa pandemia, apesar de não estar vendo ninguém, apesar de não estar indo em festa, em casamento, em nada, mas ativamente, assim, mandar uma mensagem, se interessar, enfim. Você falou de conhecer Deus através de pessoas, ou pelo menos eu entendi algo mais ou menos assim. E eu acho que isso é interessante porque quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê várias revelações de Deus. Mas se você prestar atenção, toda vez que Deus é revelado no Antigo Testamento, porque ainda não tinha a pessoa de Jesus, né, física, corpórea, ele é revelado através de um relacionamento. Então, por exemplo, Deus se revela através do relacionamento primeiro com Adão. Depois Deus se revela através do relacionamento dele com o povo lá de Babel, bem louco, construindo a torre. Depois com Abraão e com a descendência de Abraão e depois com o povo de Israel. Então, é interessante porque, biblicamente, Deus se revela a nós através de relacionamentos, através de pessoas. Então, eu acho que essa ideia que o Koga trouxe do corpo, né, que é uma ideia bíblica também, que Paulo fala lá, tem muito isso. E a gente não pode perder isso, porque a gente não está fisicamente juntos. Então, coisas que a gente vê como chatas, desgastantes, cansativas, ou então como uma tarefa na semana, que é o grupo pequeno, é mandar uma mensagem, é fazer uma ligação, às vezes é a comida enlatada no mundo que passa fome, né? Então, assim, não é o mais gostoso. O mais gostoso é, mano, fazer um churrascão, piscina na casa de alguém, junto, então, ir passear, e fazer um monte de coisa, festa. Eu casei na pandemia, né? Eu não pude chamar um monte de amigos, tive que chamar só padrinho e parente. Então, não é o gosto não é um banquete, mas a gente não morre de fome também. E é isso que vai. Eu gostei que a Laura falou, que às vezes é isso que vai nos nutrir para ter força no futuro, né? O que a gente está desenvolvendo agora. E fazendo essa analogia que Deus se revela através de relacionamentos, a gente não aprende somente de Deus, a gente também aprende de nós mesmos, né? Então, por exemplo, no meu relacionamento com o Koga, eu aprendi que eu era muito folgado com as pessoas quando eu era moleque. Ainda eu sou um pouquinho, né? Mas a gente tá melhorando, um dia a gente fica bom. Mas ele tinha essa revolta comigo, porque justamente eu tinha amigos de longa data que estudavam com a gente, e que eu acabava, às vezes, até destratando eles. E isso acabou revelando uma coisa de mim, que realmente eu preciso mudar o jeito que eu trato meus amigos. Então, através dessa gama de relacionamentos, eu acho que, além da gente conhecer de Deus, dos outros, a gente também conhece mais de nós mesmos, né? É muito legal. A gente tem falado muito aqui, né, em Alvo, o quanto o caos revela muita coisa, né? Então, por exemplo, você falou sobre a narrativa bíblica do Antigo Testamento. Deus se revela como um Deus relacional, né? Quando ele se apresenta como um Deus trino, né, um Deus que é Pai, Filho e Espírito, ele não é um Deus que estava solitário, né? Não é um Deus que criou o homem porque precisava de alguém para se relacionar. Não, ele já era um Deus relacional dentro dele mesmo, né? Essa loucura que é a Trindade, né? E é muito legal porque, da mesma forma que ele é um Deus relacional, ele nos cria para sermos relacionais, né? Primeiramente com ele, mas também entre nós. E é engraçado porque, para mim, a pandemia tem revelado muita coisa, né? Você falou, né, Kojin, que você é uma pessoa muito relacional, né? Que gosta muito, então, tipo, de estar com as pessoas. E, cara, eu me percebi... eu adoro também estar com as pessoas, mas eu percebi que eu sou um cara menos relacional do que eu imaginava que eu era.
sabe? Ainda, principalmente quando envolve essas questões de internet, de WhatsApp, de depender dessas coisas, eu sou péssimo com isso, né? Mas o fato da... Eu sei, viu, Koga, que você é péssimo. Testifico aqui. Cara, às vezes eu demoro demais para responder as pessoas, assim. Mas isso me revelou muita coisa. Por exemplo, na minha relação com a minha família, com os meus pais, né? Os meus pais moram longe, eles são do Mato Grosso. Então, pelo fato de eu não gostar dessa questão de ser intencional num relacionamento à distância, online e tudo mais, me mostrou o quanto eu desonrava meus pais, sabe? O quanto eu deixava de buscar relação com eles, o quanto eu deixava de procurá-los, de ligar para eles, né? Meu pai sempre falava, pô, minha mãe, meu pai sempre falam, né? Ah, você nem me liga, sabe? E para mim isso era algo natural antes, né? Ah, é um relacionamento distante, né? No sentido geográfico. E foi legal que a pandemia me mostrou isso de uma forma mais clara, sabe? Porque todas as minhas relações exigiram de mim eu sair desse conforto, né? E buscar uma relação, cara, é o WhatsApp mesmo que a gente tem, é ligação, é chamada por vídeo, é isso que a gente tem. Se eu não fizer isso, eu vou deixar de honrar o Deus relacional que a gente tem, sabe? Então foi muito legal perceber também quanto isso tem trazido amadurecimento para minha vida, no sentido, então, meus pais moram longe. Como que eu faço para honrá-los dentro desse contexto de pandemia e até mesmo na minha relação com eles fora da pandemia, né? Então, eu preciso buscar mais, eu preciso ligar mais para ele, eu preciso conversar mais com eles, né? Então, é legal, assim, como também isso traz um amadurecimento para a gente, né? Nos mostra, talvez, coisas, né, que nós vínhamos falhando dentro desse contexto de cultivar relações, né? Koga, e você comentou aí que você não é muito bom de responder mensagem e tudo mais, e aí eu que tenho que fazer uma confissão pública também, que eu sou péssima de responder mensagem, e eu até estava pensando agora que, assim, é engraçado até, né, como antes, coisas que na vida pré-pandemia, a gente consideraria, tipo, um prazer, assim, que seria sair na sexta-noite com os amigos. Quando a gente pensa em fazer isso online, passa a ser quase que um fardo, né? Tipo assim, a gente pensa, putz, sabe? Fica com preguiça, sabe? E aí eu tava pensando muito sobre também um termo que acho que o Ricardo Agreste comentou num dos cultos, sobre preguiça espiritual, sabe? De você tem uma coisa que você sabe que é boa, mas você sente preguiça de sair do seu conforto para fazer aquilo, sabe? E aí eu comecei a pensar nisso, que, gente, não é para ser uma coisa ruim, né? Tipo, você vai se encontrar com pessoas que você gosta de conversar, né? Tipo, isso não é para ser uma coisa ruim, é para ser uma coisa leve, né? Prazerosa. E aí eu acho que às vezes isso a gente até perdeu um pouco, né? Durante a pandemia. Todo mundo fala, ai, não aguento mais ficar fazendo encontro online. Mas é a forma como a gente tem agora de se relacionar, né? E é uma bênção, na verdade, que a gente tenha essas formas de se relacionar, porque senão a gente estaria cada um na sua casa sem saber do outro, né? E uma coisa também que eu lembrei, enquanto a gente estava conversando também, é sobre uma coisa que eu estava lendo na minha devocional, da Luísa Nazaré, que ela comentou, assim, que coisas que a gente percebe que Jesus faz e que refletem o relacionamento dele com Deus, né? Que era de gastar tempo estudando a palavra, gastar tempo dialogando com Deus, conversando com Deus. Mas uma outra coisa que ele gastava muito tempo também era sentado à mesa com amigos. Tipo, quantas passagens bíblicas a gente não tem de coisas que aconteceram enquanto eles estavam sentados à mesa? E aí, às vezes, a gente pega só um ponto, uma parte X daquele episódio, né? E esquece que, na verdade, eles estavam jantando juntos, né? Entre amigos. Fer, uma coisa desse sentar à mesa é que, doido pro hebreu, pro judeu, naquela época, a mesa era o coração da casa. Então, esse sentar à mesa é uma intimidade construída e dividida
que assim era o máximo de intimidade possível, né? Então, eu acho interessante que a gente, igual você falou, a gente está com preguiça de relacionar com nossos amigos, era para ser algo bom. E acho que isso, para mim, não, eu não consigo enxergar de outra forma. É a mesma preguiça que eu tenho de me relacionar com Deus. Tipo, eu sei que vai ser bom, eu sei que orar vai fazer meu dia melhor, ou então, às vezes eu nem percebo que tornou meu dia melhor, só percebo isso lá para frente, mas eu tenho preguiça. Então, eu acho que a gente está se afastando. Tudo bem, o Zoom, ele não é o ideal, o Zoom, ele já tem pesquisas mostrando que essa interação virtual desgasta mesmo, que o cérebro fica mais com menos informação, então fica trabalhando mais. Mas eu acho que é o momento. Jesus não estava fisicamente com o Pai durante ele estava aqui na Terra, mas ele gastava tempo, né? E ao mesmo tempo ele gastava tempo com os amigos também. Então eu acho que se a gente se espelha em Jesus, a gente tem que gastar tempo com ele, né? Através das devocionais e tudo mais, mas também sentar à mesa com os nossos amigos. Como a gente não pode sentar à mesa com os amigos presencialmente, que seja por internet, seja por ligação, seja por tudo mais, por tudo isso. Fazendo um adendo também, acho que essa preguiça que a gente sente, ela é até o momento que você faz, né? É tipo uma barreira que você quebra. Vou até acrescentar isso ao ditado, mas acho que comer, coçar e conversar, acho que é só uma questão de começar, né? Dá uma preguicinha, mas você liga para alguém, você manda uma mensagem e o negócio desenrola. Eu lembro de vários rolês assim que você fala, velho, meio um pouco de preguiça de ir e tudo mais, e depois que você tá lá, você tem aquela sensação, mano, ainda bem que eu vim, ainda bem mesmo, tipo, se eu não tivesse vindo, eu ia ter perdido tanto. Então, acho que conversar com os amigos, apesar, né, de ser no Zoom, de ser na internet, sem se ver, eu acho que é uma questão de quebrar essa barreira da preguiça e começar. Sim, com certeza. E eu acho que uma coisa que me veio muito à cabeça enquanto vocês estavam falando sobre esses exemplos é que antes a gente tinha outros ambientes, né? Então a gente se encontrava na faculdade antes da aula, a gente se encontrava na igreja antes e depois do culto, quem sabe a gente até saía para comer alguma coisa depois. Em casa a gente tinha os nossos. Ainda tem, né, com as pessoas que moram aqui, mas eu acho que tudo se afunilou em um só lugar, e eu acho que isso é cansativo, né? A gente não tem outra interação a não ser essa câmera e o mesmo computador. Às vezes eu fico das 8 às 8 estudando e trabalhando, tendo aula e tendo estágio, e aí depois eu ainda penso, putz, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou sentar na frente do computador para conversar de novo, sendo que eu passei o dia inteiro fazendo isso. Mas é pensar, né, que são ambientes diferentes e são amizades diferentes que a gente vai estar cultivando em cada um desses ambientes. E eu acho que é engraçado também pensar, o Koga estava falando da questão da família dele, que mora longe e tudo mais, mas às vezes a gente acaba não dando atenção nem mesmo para as pessoas que estão debaixo do nosso teto, né? Porque são tantos os compromissos, são tantos os relacionamentos que a gente tenta nutrir fora de casa por justamente não ver, e às vezes a gente acaba deixando de dar atenção para as pessoas que estão aqui com a gente, né? Porque eu vivo uma rotina muito corrida, às vezes até mais corrida do que antes da pandemia, até estava brincando que assim, minha vida hoje mudou completamente do que eu vivia há 1 ano e meio, 1 ano e pouco atrás, mas ainda assim a gente precisa cultivar esses relacionamentos que estão bem próximos e que estão assim, vivendo diariamente com a gente, né? Um ponto que eu acho que é importante, que talvez nos anime, que talvez seja algo que a gente tenha que lembrar, é que a pandemia não é um tempo perdido. Então a gente não perdeu 1 ano, vamos voltar e quando tudo isso passar, a gente volta o calendário para março de 2020. A gente está vivendo, a gente pode não estar vivendo da melhor forma, a gente pode não estar vivendo os sonhos que a gente sonhou, né? Então, por exemplo, eu sonhei com um casamento grande, eu sonhei com uma lua de mel da hora, viajando e tal. E eu sei que tem outras pessoas também com outros sonhos, né? Formatura, aniversário, viagens, são várias coisas que a gente sonha. E apesar de a gente estar com os planos frustrados, não é um tempo perdido, né? Então a gente não pode simplesmente ficar aguardando tudo isso. Quando tudo isso passar, eu vou atrás de relacionamentos, eu vou atrás de nutrir minhas amizades, eu vou atrás de nutrir minha espiritualidade. O tempo está correndo, a vida está sendo vivida.
Então, por mais que seja um momento delicado, que a gente precise sim descansar, que a gente precisa sim ter tempos de desligar a tela e ficar tranquilo, eu acho que também são tempos que tem que viver assim, porque o tempo está passando, as coisas estão acontecendo, né? Se não for agora, não vai ser nunca. E quando voltar, a gente precisa estar com tudo estruturado. A gente precisa ter vivido essa fase, porque quando voltar, você não vai ter que começar do zero para lá na frente, tá conseguindo fazer as coisas, tá revendo os amigos, tá com uma vida social, né? Quando voltar, você já tiver vivido o tempo da pandemia, você simplesmente vai ser bem, vai ser coisas agregando, né? E não construindo coisas novas. Eu vejo que talvez muitas dessas nossas insatisfações e desânimos, né, que acontecem, né, por causa da pandemia, eu tenho percebido o quanto eu sou mimado, sabe? Por quê? Porque as coisas não estão do jeito que eu quero, né? As coisas não estão do jeito que eu gostaria. A vontade de Deus está sendo feita, né? Só que a vontade de Deus não bate com a minha, né? Então, eu percebo o quanto a minha relação com Deus tem sido uma relação de... Deus é maravilhoso, muitas vezes, ao nos dar mimos, né? Mas a gente deixa de olhar para esses mimos com gratidão, né? E eu olho assim, cara, pré-pandemia, aquele período pré-pandemia, eu até brinco, cara, eu tava voando com Deus, sabe? Assim, eu tava num momento muito bom do meu relacionamento com ele, tipo, meus tempos diários com Deus, de oração, de leitura, de meditação, assim, estavam maravilhosos, né? Mas eu percebi o quanto eu estava sendo influenciado pelos meus sonhos e pelos meus desejos, sabe? Então, eu buscava a Deus em busca dos meus sonhos e desejos, sabe? E aí, de repente, Deus vem com a vontade dele. Tipo, ó, Koga, sabe esses seus sonhos, esses seus desejos? Então, dá uma segurada neles, eles vão esperar um pouco, porque agora vai acontecer um negócio louco no mundo e a minha vontade vai ser soberana, né? E eu percebi o quanto eu tive dificuldades em lidar com essa relação com Deus pela vontade dele estar sendo feita, né? Então, como foi difícil cultivar uma relação dele quando Deus me mostra assim, cara, você não está no centro da história, né? Eu sou o centro da história e eu sou aquele que escrevo a história. Então, a minha relação com Deus, no princípio, foi muito abalada, né? Porque eu percebi, assim, exatamente um filho mimado, sabe? Deus, você não quer... Eu estava buscando os meus sonhos e você não quer me dar eles? Então, nossa relação pode esperar um pouco, sabe? E aí eu percebo que eu deixei de cultivar um pouco o meu relacionamento com Deus por causa desse menino mimado, sabe? Que existe em mim. Acho que muitas vezes a gente se relaciona com Deus na cosmovisão da meritocracia. Se eu gasto um tempo com Deus, se eu leio, se eu oro, se eu participo do GP, se eu vou na igreja, Deus está em débito comigo, ele tem que me dar o que eu quero. E a gente se relaciona assim. Então a gente acaba assim, indo à igreja, lavando a louça quando a mãe pede, ajudando a namorada quando é requisitado. A gente acaba vivendo uma vida que a gente acha que a gente está, nossa, estou indo bem, né? Estou fazendo as coisas. Então Deus agora tem que me ajudar, tem que responder do jeito que eu quero. E a realidade é que Deus não trabalha por mérito, Deus trabalha por graça, né? Se a gente se relaciona com Deus para alcançar algo, mesmo que seja o amor dele, ou seja, mesmo que a gente se relacione com Deus por algo bom, que é o amor dele, a gente está se relacionando de uma maneira errada. Mas quando a gente se relaciona com Deus a partir do amor dele, a partir do que ele fez por nós, aí a gente é livre. E aí eu acho que não frustra tanto, acho que a gente não mais está vivendo uma meninice mimada, a gente está vivendo um relacionamento. E então eu acho que muitas vezes a gente acaba achando que, beleza, Kojin, beleza, Koga, Laura, Fer, Pedro, terminou aqui o resenha, vou pegar um plano aí no YouVersion, vou ler a Bíblia em um ano, vou orar todo dia, e aí Deus vai me abençoar, essa pandemia vai acabar e vai dar tudo certo na minha vida. Não, não. Se você faz isso para conseguir algo, você tá fazendo coisas boas por motivos errados, né? A gente tem que se relacionar com Deus porque ele é uma pessoa e a gente quer construir uma amizade com ele, né? A diferença faz entre um amigo com quem eu convivo todo dia e um amigo que eu não convivo todo dia é que muitas vezes todo dia eu vou saber do que está acontecendo, eu vou sentir o amor dele, eu vou sentir o cuidado dele quando as coisas ruins acontecer. Outro amigo é tão amigo quanto, mas muitas vezes eu não vou sentir.
Então, da mesma maneira, quando a gente não se relaciona com Deus, a gente não é menos amado por Deus ou vai ganhar menos coisas. Menos não, pelo amor de Deus, né, gente? Menos coisas de Deus. Mas a gente não vai sentir tanto esse cuidado, a gente não vai sentir tanto esse amor quanto se a gente estiver se relacionando com ele. E quando a gente se relaciona, a gente vai ganhar também muitas coisas, porque ele é gracioso e porque ele trabalha com graça, mas a gente vai sentir mais esse cuidado, esse amor, a gente vai ser amado igual quem não está se relacionando. Então, relacionar-se tem que ser sempre com o interesse pelo indivíduo, seja com Deus, seja com a família, seja com o namorado ou cônjuge, seja com os amigos. A gente tem que querer a presença da pessoa na nossa vida, ajudando a pessoa e sendo bênção para ela e sendo ajudados e sendo abençoados por ela, né? Gente, estamos chegando ao fim. Gostei muito do nosso bate-papo, valeu muito pela presença. Eu queria uma rodada de muito rápido, assim, conciso de vocês, cada um de vocês falasse de uma coisa boa em relacionamentos que aconteceu durante a pandemia, assim, por exemplo, um namoro que foi revigorado, então alguma coisa assim, e uma coisa ruim, que você está com dificuldade, que tem sido ruim, que a pandemia atrapalhou, frustrou. Vamos começar com o Koga. Ó, difícil assim, de bate-pronto, hein? Mas acho que de positivo tem o meu casamento, né? Eu tô casado faz 1 ano e meio e um ano desse um ano e meio foi praticamente 24 horas por dia com a Isa, né? Com a Isabela, minha esposa. E tem sido muito legal, né? Muito maravilhoso a gente poder desfrutar da presença um do outro, né? Quase 24 horas por dia. Eu acho que é um privilégio que Deus nos deu de poder viver intensamente e se conhecer mais intensamente ainda durante esse tempo. É óbvio que traz dificuldades, né? Que traz atritos, né? Mas é maravilhoso poder cultivar um relacionamento abaixo, né, da graça de Deus. Então, acho que esse seria o positivo. E negativo, eu acho que, assim como a gente falou, né, eu sou missionário de alvo, né, uma missão urbana, e acho que, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, esse tem sido o ponto negativo, né? Por ser uma missão urbana, a gente costuma brincar que o nosso escritório é nas ruas, né? Então, nós precisamos estar nas ruas, conhecendo os jovens, conhecendo as pessoas, né? E isso, sem dúvida, foi algo que trouxe muitos desafios, né? Buscar outras ferramentas para conhecer pessoas. Então, isso foi o que trouxe mais dificuldades na minha vida. Bom, agora se tiveram um tempo mais para pensar, pode responder, Fer. Bom, então, acho que de positivo também, o que foi assim mais positivo durante esse período foi o meu namoro também. Eu comecei, quando a pandemia se instalou aqui no Brasil, a gente tinha 3 meses de namoro. Daí, semana passada, a gente completou 1 ano e 3 meses. Então, é mais tempo na pandemia do que fora, né? E antes da pandemia, assim, as nossas rotinas eram muito corridas, então os nossos horários não batiam direito, então às vezes a gente tinha que se encontrar assim 11 da noite, sabe, para conseguir se ver. E aí agora, durante a pandemia, a gente tem conseguido passar bastante tempo junto, assim, de realmente conseguir desfrutar mesmo da companhia um do outro, de aprender melhor aprender melhor um do outro, né? E isso foi um ponto positivo, assim. Agora, de negativo, é só um... Brincadeira. Mas eu acho que de negativo, acho que principalmente foi o meu relacionamento com as outras pessoas, assim, eu acabei deixando de lado, às vezes, por essa preguiça espiritual, emocional que às vezes a gente tem, né, que a gente comentou. Às vezes eu demorava muito para responder as pessoas e, enfim, eu acho que isso foi um ponto negativo, assim. Pedro, deu tempo de pensar agora, vai? Conta aí para nós, um positivo e negativo. Vamos lá. Positivo, eu vou ter que ressaltar o GP, como a gente comentou aqui no começo, né? E ver Deus fazendo as pessoas se preocuparem umas com as outras, sabe? E a coisa rolar, as conversas, as pessoas se gostarem com sinceridade, assim, sabe? Não ser uma obrigação, a gente querer estar lá e trocar ideia e tudo mais. E o meu de negativo é muito triste, velho. Até separei uma fotinha aqui que deu tempo. O meu irmão teve uma filha em dezembro
que é essa belezinha aqui. E, cara, é muito ruim. Eu não sei quem é tio de primeira viagem aí, mas eu não posso ver minha sobrinha, velho. E raramente a gente faz algum contato, assim, né, com todos os cuidados possíveis. Mas é bem difícil. Eu queria estar disputando mais dessa fase, né? E vamos esperar a vacina. Esse negativo é negativo mesmo, pô, imagino não poder estar acompanhando. Mas há de passar, né, cara? Esperamos que logo. E Laurinha, para fechar? Olha, Codinho, mesmo eu tendo sido a última, ainda assim, eu acho que mesmo eu tendo sido a última a falar, eu acho que ainda assim é muito difícil conseguir, assim, encontrar ainda nesse caos que a gente ainda está vivendo, a poder avaliar tudo isso. Mas eu acho que um lado positivo é que, embora eu goste de conversar e de, né, ter essa proximidade com as pessoas, eu realmente sou uma pessoa um pouco mais reservada. Então, eu realmente, quando eu tenho o relacionamento ali cara a cara, às vezes eu acabo deixando de falar algumas coisas, deixando de tocar em alguns assuntos que eu me sinto mais confortável para tratar online. Então, eu acho que não só desse lado, mas do meu lado, né, das pessoas estarem sabendo um pouco mais de mim, mas também de eu ter essa abertura para conversar com novas pessoas. Então, isso é realmente uma coisa que eu senti muita diferença na pandemia, que Deus trabalhou muito em mim e que tem sido muito positivo, que eu pretendo levar para muitos outros momentos. E eu acho que a parte negativa é realmente o momento da confraternização, mas não só festas, enfim. Aquele momento que você tem para conversar de nada, sabe? Você perguntar sobre alguma coisa da vida da pessoa, você iniciar essa conversa um pouco mais esporádica. Eu sinto que as coisas têm sido um pouco mais metódicas, né? Você responde, a pessoa manda outra mensagem ou manda outro áudio. Eu sinto muita falta dessa espontaneidade que a gente tinha com os relacionamentos ao vivo. É muito bom, vários pontos positivos e negativos, acho que engloba bastante o que a galera tá vivendo, né? No meu caso, eu acho que ponto positivo é meu casamento foi no meio da pandemia, por mais doido que tenha sido todo o planejamento, frustrante também, ter que remarcar, a gente teve que remarcar, e na segunda vez que a gente remarcou, na primeira vez que a gente marcou, a gente falou, não, vamos casar, vamos dar um jeito. Aí a gente fez um casamento mais restrito, mas acabou também, a gente conseguiu transmitir o casamento, que por um lado foi muito bom, e até pessoas distantes que não conseguiriam vir para Campinas para estar no nosso casamento acompanharam, mandaram mensagem, e a gente ficou muito feliz assim disso acontecer. E apesar de ser um momento muito doido de começar um relacionamento, né, assim, um casamento e tudo mais, eu acho que mostra essa ideia de que o tempo não parou, o tempo está aí, o tempo está sendo vivido e a pandemia não acabou com o plano de Deus, não pegou Deus desprevenido e ele nos chama a viver, apesar de ser momentos difíceis. E difícil para mim é a falta da Chácara Jovem, sinto muito falta de estar com vocês, sinto muita falta dos hangouts, mas também, por outro lado, a gente bolou resenha, que é algo que vai continuar depois quando os hangouts voltarem, e eu tenho fé de que logo estaremos todos juntos lá no Chácara Barão, e juntos, talvez de máscara, né? Não sei como vai ser o futuro, mas eu tenho fé que vai ser logo, se Deus quiser. Gente, esse foi o Resenha Cultivar Relacionamentos. Muito obrigado pela presença de vocês. Laura, muito obrigado, Fer, Pedro, Koga. Se quiserem dar uma última mensagem, uma despedida, esse é o momento. Fiquem à vontade. Um de cada vez. Obrigado pelo convite e Deus abençoe. Estamos juntos, esperando a vacina, esperando estar juntos novamente presencialmente. Muito obrigado também pelo convite. Para mim é muito bom poder ter essa interação, né, de ministérios, né? Eu que não participo da chácara, mas é muito legal poder ver o corpo, né, e ver o quanto a gente pode se unir. E eu acho que esse momento, né, mais um ponto positivo, nos permite, né, abrir essas fronteiras aí. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, Coges. Morrendo de saudade de encontrar vocês pessoalmente, poder ficar lá no espaço conviver. Mas é isso, né? Vamos todo mundo se cuidar, que logo, logo a gente vai se encontrar em segurança e poder se reencontrar. Sim, gente, foi muito bom ter esse bate-papo aqui com vocês. Eu realmente tive um momento muito gostoso, né, de poder ter essa troca e poder aprender um pouquinho mais
e levar algumas aplicações para minha vida, e mal posso esperar para a gente estar fazendo isso presencialmente. Amém. Gente, se liga que ainda vai ter muita coisa sobre cultivar relacionamentos, textos no Medium, publicações no Instagram, então siga a Chácara Jovem nas redes, @Chácara Jovem, no Facebook, no Instagram, no Medium, no Spotify, no YouTube, todos, é só procurar Chácara Jovem, tamo lá. Esse foi o Resenha, é só o início do mês, mas já anota aí, dia 30 de abril já fica o próximo, conto com a presença de vocês. Tamo junto, gente, precisar, conte conosco. Um beijo, vai ser um prazer ter mais relacionamento com vocês. Fiquem com Deus, até a próxima.